Mateus capítulo 9. O paralítico de Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Este homem está blasfemando." Conhecendo Jesus, os seus pensamentos, disse-lhes: "Por que vocês estão pensando maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para sua casa." Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e com pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores." O jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, mas, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão. O vinho derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservarão." A cura da mulher do fluxo de sangue. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a sua mão sobre ela, e ela viverá." Jesus levantou-se e foi com ele, e também com ele foram seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: "Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada." Voltando-se, Jesus viu-a e disse: "Ânimo, filha, a sua fé a curou." E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e as multidões agitada, disse: "Saiam, a menina não está morta, mas dorme." Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. A cura de 2 cegos e um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós." Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: "Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?" E eles responderam: "Sim, Senhor." E ele, tocando nos olhos deles, disse: "Que seja feito segundo a fé que vocês têm." A visão deles foi restaurada
Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram espalhando a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. A seara e os ceifeiros. Jesus, passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara.